Parabéns pela decisão de você estar aqui hoje. Meu nome é Robson Sarti. Eu sou militar, sou professor de matemática, sou carioca, moro atualmente na Paraíba, em João Pessoa, e estou muito feliz de estar podendo compartilhar não só essa oportunidade aqui com vocês, né? Vou estar apresentando para vocês aqui uma situação muito séria. Eu sou grato por ter tido acesso a essa informação. E quando a gente tem informações importantes, nós temos que compartilhar com as pessoas. Então, convido vocês não só a conhecerem a informação, mas passarem isso para frente. Falem com as pessoas. Essa informação pode salvar algumas vidas. Prestem muita atenção. Quem já faz parte do negócio que nós desenvolvemos, é importante você ter esse tipo de conhecimento. Então, vamos lá, né? Desbiose intestinal, o que é isso? Cuidados e perigos. Eu vou passar para vocês, inicialmente, um vídeo com bastante ilustração. Ele vai mostrar como é que funciona a digestão. E aí, a partir daí, nós vamos ter uma conversa bem bacana, bem dinâmica. Eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu vou passar o vídeo aqui agora. É bem rapidinho, o vídeo é pequeno, tá, gente? E prestem muita atenção. Vamos lá. O alimento é mastigado pelos dentes e começa sua transformação gradual, sob a ação de enzimas, como a amilase, contida nos sucos digestivos, liberada pelas glândulas salivares. A saliva umedece os alimentos e as enzimas iniciam a digestão química dos carboidratos. Os alimentos processados em bolos são transportados ao esôfago pelos movimentos da língua e depois, pela contração do esôfago, chega ao estômago, no qual a comida ficará de 1 a 4 horas. O alimento é misturado e continua sua transformação em pasta. As enzimas dos sucos digestivos quebram parcialmente as moléculas de diferentes categorias de alimentos. É no intestino delgado, um tubo digestivo que varia seu tamanho entre 4 e 7 metros de comprimento, que a glicose, ácidos graxos e aminoácidos são diretamente assimilados pelo corpo. É no intestino delgado que eles passarão para o sangue. Esta absorção ocorre a nível de vilosidades intestinais, aquelas dobras microscópicas existentes na parede do intestino, com um número de quase 10 milhões, permitindo ao intestino oferecer uma superfície de absorção de cerca de 250 metros quadrados. O alimento não digerido passa para o intestino grosso e é empurrado para fora do corpo a nível do ânus. São os nutrientes provenientes da digestão de alimentos que fornecerão energia às células do corpo e permitirão o bom funcionamento dos órgãos. São, portanto, fonte de energia, liberada durante as reações químicas e convertida pelo corpo em energia mecânica e térmica. Bom, pessoal, então, vocês viram aí, né, como é que o nosso corpo funciona. Então, por que eu mostrei isso? Para ficar mais fácil agora a compreensão. Então, nós temos aqui os intestinos, que era o aparelho digestivo que eles estavam falando no vídeo, né? E o intestino, ele é a raiz do corpo humano. O que ele faz? Como vocês puderam ver, uma das funções e principal função para mim é absorver nutrientes. Os nutrientes que nós nos alimentamos e que vai suprir todo o nosso corpo, né? Elimina toxinas, produz serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela felicidade, pela alegria, pelo prazer, produz hormônios, controla o sistema imunológico, que é muito importante, prestem atenção nessa função do intestino, e o controle de inflamações. Bom, vamos entender um pouco o que é a microbiota intestinal. Só para vocês entenderem, microbiota são seres vivos. E 80% desses seres vivos, eles estão nos nossos intestinos. E o que é uma desbiose intestinal? É isso que eu quero que vocês entendam. A desbiose intestinal é um desequilíbrio dessas bactérias. Nós temos 80% das bactérias, todas do nosso corpo, estão no intestino, 80% delas. Se essas bactérias estiverem em desequilíbrio, o que significa isso? Nós temos bactérias fermentadoras e temos bactérias putrefadoras. Dessas bactérias que estão no intestino, 85% devem ser bactérias boas.
bactérias que são essenciais para nós sobrevivermos. Sem elas, a gente não teria como sobreviver. Tá? Então, essas bactérias fermentadoras, elas têm função de fermentar o alimento e ajudar na absorção desse alimento. As putrefadoras são responsáveis por eliminar as toxinas. Quando existe um desequilíbrio, e eu vou explicar o porquê desse desequilíbrio, você tem algo chamado desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio de bactérias. Então, basicamente, o que acontece? As bactérias putrefadoras, quando elas se alimentam melhor do que as fermentadoras, elas vão aumentar a quantidade. Então, vai desequilibrar isso aí, né? De 85 para 15, vai começar a ter uma proporção maior de bactérias ruins. Então, essas bactérias ruins, quando elas estão em maior quantidade, o que elas vão fazer? Elas vão inflamar o intestino. E aí, quando ela inflama, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, junção apertada. E do lado direito é o intestino inflamado. Então, vai estar fissurada e vai estar inflamada, vai abrir um espaço. Nesse espaço que abre, vão passar coisas que não deveriam passar. Bactérias, vírus, micro-organismos, coisas, toxinas, tudo que não era para passar, que era para ser eliminado, vai entrar pelo intestino e vai direto para a corrente sanguínea. E aí não preciso eu dizer para vocês o que acontece quando chega na corrente sanguínea. As causas da desbiose que vai causar isso, essa abertura do intestino, essa abertura tem o nome de permeabilidade intestinal ou intestino permeável. É quando entram toxinas na tua corrente sanguínea e essas toxinas elas vão começar a comprometer alguns órgãos seus. Você vai ter alguns problemas, principalmente com o sistema imunológico. E eu vou estar falando disso agora para vocês entenderem bem a importância de a gente conhecer isso. O que causa desbiose? Ingestão excessiva de açúcar, álcool em excesso, deficiências nutricionais, aquilo que você come no dia a dia. Se tem deficiência nutricional, você vai ter desbiose, estresse, uso indiscriminado de antibióticos, consumo excessivo de alimentos processados, envelhecimentos, uso excessivo de adoçante, uso excesso de proteína, de gordura, carboidrato, baixo teor de fibras ou ainda carência de vitaminas. Pessoal, olha só, se você pegar suas refeições do dia, procura saber quais são os nutrientes que você está colocando para dentro. Muito provavelmente, 80% dos nutrientes que nós precisamos, nós não ingerimos na nossa dieta do dia a dia. Preste atenção no que você come. Por exemplo, o café da manhã, ele deveria ser uma refeição altamente nutritiva. No entanto, a maioria das pessoas, o que ela toma no café da manhã? Café. Que nutrientes que tem o café? Não tem nutrientes. Às vezes com açúcar, aí vem o pão que tem trigo. Esse trigo que tem hoje aí é um trigo que não faz bem, é um trigo modificado. E além disso, margarina. Normalmente você usa margarina, né? A manteiga ainda é mais saudável, mas normalmente o pessoal usa margarina, que é um alimento processado. Então, consequentemente, o café da manhã, que era para ser a melhor refeição, é uma refeição pobre. Não tem nutriente praticamente nenhum. E aí você vai ver nutriente no almoço. E o que você almoça? O que tem de nutriente lá? Você come salada no almoço? Em quantidade, porque tem que ser em quantidade. Né? Você tem variedade de coisas no almoço? Ou o teu almoço é o basicão, né? É arroz, feijão, às vezes tem uma carne ali, né, fritada na margarina, ou ela é frita no óleo de soja, um frango ali grelhado, se for grelhado, beleza, mas se for frito, cuidado com o que você frita. O almoço, se você for ver, o que tem de proteína, de sais minerais, de vitaminas, qual variedade que tem? Vocês concordam que a nossa alimentação é deficiente? Normal. Isso durante anos. E quando você tem essa deficiência durante muito tempo, você vai ter desbiose e ela não para de crescer. E aí, pessoal, onde que vai atacar esse problema quando você tem a leaky gut, que é esse espaçamento aí entre a parede do intestino? Ataca a tireoide, ataca o cérebro da depressão, ansiedade, déficit de atenção. A pele, você tem eczema, rosácea, acne, psoríase, né? O cólon, onde dá diarreia e constipação também, um ou outro, né? Nas vias aéreas, nas articulações, nos rins, suprarrenais. Então, assim, pessoal, a pessoa que tem desbiose, ela vai ter uma série de sintomas que não é uma doença, não são doenças, são avisos. Você tem uma dor de cabeça que você não sabe de onde que vem.
Só que aí, o que acontece? A gente vai lá, toma um remédio para dor de cabeça e tudo bem, vida que segue, né? Só que se isso não for interrompido, gente, aí é que vem o problema. 80% das doenças que existem são causadas por desbiose intestinal. A desbiose em si não é o que causa a doença, mas as consequências da desbiose. O intestino permeável, as inflamações crônicas de baixo grau, que é essa inflamação que inflama o intestino, inflama tudo, você não percebe, você não tem sintoma dessa inflamação, isso vai intoxicar o teu organismo e, com o tempo, vai estourar uma doença, né? Então, pode ser câncer, osteoporose, artrite, artrose, depressão, alterações gastrointestinais, ovagite, obesidade, esteatose hepática. Chamando a atenção para a obesidade, porque a obesidade traz uma série de outras situações, alterações no humor, então, assim, são muitas doenças. Eu vou mostrar umas imagens para vocês aqui que podem causar um pouquinho de repulsa, tá, gente? Mas, assim, é importante que vocês vejam, para vocês entenderem do que a gente está falando. O intestino normal, isso aqui são imagens de colonoscopia, tá? É um exame que é feito, através do cólon e vai ver o intestino. Como é que está a situação do seu intestino? O que nós queremos ver é esse intestino com cólon normal, que você está vendo ele limpo. Se vocês estão observando do lado direito, a diverticulite, o que é isso? É uma doença no cólon, né? Onde você tem alguns furinhos. Se vocês observarem, vocês vão ver uns furos aí. Doença de Crohn é onde tem essas gorduras, assim, ele está meio deformado, como vocês podem ver, que também é causa de desbiose intestinal. O câncer coloretal, que aí é uma situação bem feia, né? E tem um câncer transversal também, de cólon transversal, que eu não coloquei aqui. Mas eu queria que vocês entendessem o que a desbiose causa, tá? Isso aqui é uma consequência. Eu estou falando de um problema, né, do intestino especificamente, mas não é só do intestino. Tem vários problemas que acontecem por conta disso. Quando eu comecei a estudar isso, gente, eu tenho essas informações há um ano, basicamente, né? Fez um ano hoje, inclusive. Hoje é dia 23, faz um ano que nós fomos apresentados à empresa The One Life, que tem um produto que resolve esse problema. Quando eu comecei a estudar isso, e caiu a ficha, sabe quando você vê a informação e cai a ficha? O que eu percebi? Eu falei, cara, desbiose existe há anos. Todo mundo tem desbiose há muito tempo. Por quê? Porque, basicamente, a nossa alimentação, ela já causa isso. Ela não é uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação que é para as bactérias boas. As bactérias boas não se alimentam do que a gente come. Quem se alimenta são as bactérias ruins, as putrefadoras. E aí, o que vai acontecer? Elas vão dominar o ambiente intestinal. O problema é que, antigamente, isso também acontecia, mas numa velocidade menor. Então, as pessoas, quando tinham certas doenças, elas se manifestavam com 70, com 80 anos. Às vezes, nem se manifestava, porque a gente tinha uma alimentação melhor. O grande problema é que a alimentação mudou e aí a desbiose ela vai muito mais acelerado. Então, quando ela vai acelerada, as doenças que davam com 70, com 80 anos, vão começar a dar com 50, com 40, com 30, com 20. Vocês vão ver cada vez mais cedo pessoas novas com doenças que davam só na fase idosa. Eu entendi isso, mas eu não sou médico, eu não sou cientista. Só que há pouco tempo, aqui tem até a data, está por aqui, dia 23 de abril, mês passado, tem um mês hoje, saiu uma matéria na BBC News que foi replicada pela Globo, né, pelo G1. O assustador crescimento de câncer coloretal em pessoas de até 50 anos. E aí aqui embaixo vem a matéria, eu não vou ler toda, mas só para vocês verem. Ó. Assustador, preocupante, problema global, alerta mundial. Esses foram alguns termos usados por médicos entrevistados pela BBC News Brasil. E aqui embaixo, né, ele fala assim, em várias partes do mundo, os casos de câncer coloretal permaneceram estáveis entre os mais velhos. No entanto, as taxas de casos desse tumor começaram a subir com rapidez entre indivíduos com menos de 50 anos. O que é que significa isso, pessoal? Significa que vai haver uma explosão de doenças. O câncer coloretal é uma das coisas. Mas vai ter uma explosão de doenças até 2030, vou mostrar isso para vocês, que vai ser assim algo assustador. Mas por que vai haver essa explosão? Porque as pessoas têm desbiose, praticamente todo mundo. E se a pessoa não reverter esse processo, vai ter um problema sério. Então aqui a mídia está falando o tempo inteiro
desse assunto. Muitas vezes a gente não vê porque não está ligado, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que todo dia sai alguma coisa na mídia falando sobre isso. Por que investir nos orgânicos? Isso é uma matéria do Globo, né, da seção Bem-Estar, explicando por que você deve investir em alimentos orgânicos. Alimentos fermentados, olha isso aí, presta atenção nisso aqui, despontam como aliados do cérebro. Estresse mental é gatilho para a síndrome do intestino irritável, que seria aquela situação que eu falei para vocês aqui. Aí tem os problemas associados com ultrafermentados. Aqui, vocês podem ver aqui no canto, é muita coisa, né? Tem muito mais coisas, tá certo? Perigo embalado. Os alimentos ultraprocessados podem levar ao risco de 32 problemas de saúde, diz estudo. Eu digo que tem mais. Aí voltou a replicar que quase 10 milhões de pessoas vão sofrer com isso. Que comer para desinflamar. Então a mídia, ela fala o tempo inteiro do assunto. Receita de médico. 10 passos para uma vida longa, fala dos alimentos fermentados. Ultraprocessados são 25% da dieta de crianças no país. Presta atenção no que eu vou dizer. Vamos ver essa matéria aqui do lado. Estudos apontam tendência. Olha isso aqui, gente. Estudos apontam tendência de aumento de casos de câncer em adultos até 2030. E aí vem a matéria, né? O mundo pode ver um aumento de 31% nos casos de câncer em pacientes com menos de 50 anos até 2030. Segundo dados apresentados por Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia, no 10º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, realizado agora em São Paulo, foi dia 20... Aí foi ano passado, na verdade. E aí eles falaram disso, então disseram que ia haver uma explosão de milhões de pessoas que iam estar com câncer até 2030. Milhões. Eu estou falando do câncer, mas tem outras doenças. Não é só o câncer, não. Várias doenças, doenças da cabeça, doenças, né, neurológicas, doenças autoimunes. O câncer é uma delas. Só o câncer está falando que vai ter milhões. E por que isso vai acontecer? Porque todo mundo tem desbiose, a alimentação está muito rica em ultraprocessados, isso está sendo consumido por todo mundo e ninguém está cuidando das bactérias boas. E aí, pessoal, quando você tem falta de nutrientes, porque o intestino permeável, ele faz você perder nutrientes, coisa que era para ser absorvido, não vai, mesmo que você se alimente. E aí você perde uma série de coisas. Por exemplo, as vitaminas, que são para bom para a memória, para o cérebro, para a digestão, vitaminas boas para a saúde reprodutiva. Tem pessoas que têm dificuldade de reproduzir, provavelmente por falta dessas vitaminas. Né? Cálcio, magnésio para a função óssea. Para a função ocular, você perde, para o coração e para o sangue. Então, tudo isso começa a colapsar se você não dá os nutrientes que precisa. E aí, pessoal, quero chamar a atenção para uma vitamina específica, a vitamina B12. Só para vocês terem uma ideia, a origem da vitamina B12 é bacteriana. Ela é sintetizada por bactérias. O que é a vitamina B12? São as fezes das bactérias boas. Qual é o grande problema? Nós não nos alimentamos bem para alimentar essas bactérias boas, consequentemente você tem carência de vitamina B12. Quase todo mundo tem. E aí, quais são os sintomas da falta de vitamina B12? Fraqueza, feridas na boca, perda de peso repentina, acontece, né? Anemia, formigamento, confusão mental. Então, isso aí é a causa da falta da vitamina B12. Estudos mostram, eu até mostrei alguns slides aqui, que a melhor maneira de você reverter esse processo que vai causar tudo aquilo são através de fermentados. Eu vou apresentar para vocês aqui um alimento que ele é como se fosse o seguinte, é como se você pegasse 80 alimentos orgânicos, veganos, algas, tudo, coisa que a gente não come, que não é comum da nossa dieta, tudo com alimentação para bactéria boa, todos eles são para bactéria boa, nós vamos alimentar essas bactérias boas, elas vão começar a fazer uma modulação intestinal e elas vão novamente sair da situação de desbiose. Acontecendo isso, todas aquelas doenças, todos aqueles sintomas, as doenças, você possivelmente você não vai ter mais.
coisa que ia explodir daqui a pouco. Você ia ter que sofrer essa consequência da desbiose, você interrompe o processo. O produto é uma saída, existem outros. É exatamente o que é o produto. O que você tem que fazer se você não quiser o produto? Se alimentar com alimentos fermentados, comer alimentos orgânicos com variedade, muita coisa, né? São vários alimentos. E aí você passar a se alimentar dessa forma, para você dar comida para a bactéria boa. Esse produto, ele tem uma vantagem, porque ele já está pronto, você não tem que preparar nada. Ele já está fermentado, detalhe, a fermentação de 6 meses ou mais. Isso faz com que o produto tenha uma riqueza muito maior quando ele é apresentado para a nossa bactéria boa. Fermentação natural de no mínimo 6 meses, né? É importante. E ele é um composto de mais de 80 alimentos. É como se você estivesse se alimentando de 80 alimentos ao mesmo tempo. É a melhor alimentação que você vai estar dando para suas bactérias boas. Vai ter um eficiente método de modulação intestinal, significa que você vai ter mais bactérias boas do que ruins. Então, isso vai fazer com que o teu intestino volte a funcionar da maneira correta, você vai desinflamar e vai ter todos os benefícios de quem tem o intestino regulado. E quando isso acontece, né, quando você tem o equilíbrio dessas bactérias, você já vai ver logo melhor brilho da pele, aumenta a disposição, controla o apetite, ou seja, vai ajudar na obesidade. Uma coisa interessante, pessoal, é que quem pede para você alimentos processados, doces, isso são as bactérias ruins. São elas que fazem você comer isso. Ah, Robson, mas pô, eu sou obeso, eu tenho dificuldade de emagrecer, eu não consigo me livrar do doce. São essas bactérias que pedem. No momento que você começa a alimentar bem as bactérias boas, elas vão pedir coisas boas. Você vai começar a ter vontade de comer coisas que você nem comia. Mas porque não é você que manda, são as bactérias. Funciona melhor o intestino, melhora o aspecto da urina, controla a taxa de glicemia, isso aqui é importante. Tá? A glicemia, se ela estiver alterada, diabetes, e aí vocês sabem qual é a consequência de tudo isso. Tem diabético que usa esse produto, que já tem resultado já de controle total da glicemia. Ou seja, se alimentar também com alimentos orgânicos, veganos e tal, fermentados, também vai ter. Só que o produto ele facilita isso. Controla a taxa de colesterol e triglicéridos, fortalece o sistema imunológico, melhora o humor, melhora o sono. Nossas raízes se entrelaçam com os segredos da fermentação natural, descobertos há mais de 6.000 anos antes de Cristo pelos mesopotâmicos, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de inúmeras civilizações. A arte da fermentação revela seu verdadeiro poder na preservação dos alimentos, mantendo não só sua integridade nutricional, mas aprimorando os diversos sabores para algo verdadeiramente singular. O legado da fermentação não conhece fronteiras e se manifesta em todo o seu esplendor na milenar cultura gastronômica japonesa. Com os avanços da microbiologia, os cientistas descobriram a ação de diversos micro-organismos que participam do processo da fermentação e puderam observar os comportamentos dos mais diferentes tipos de leveduras. Desde sua tradição e inovação, a tecnologia moderna do Japão agora possibilita a fusão de diferentes tipos de leveduras, criando produtos fermentados de sabor e qualidade incomparáveis. Em uma era onde a comida rápida e quimicamente alterada domina a mesa do dia a dia, os alimentos fermentados surgem como guardiões inabaláveis da nossa saúde. Sobrecarregados por aditivos químicos, agrotóxicos, estresse e poluição, nosso corpo padece, desequilibrando nosso microcosmo intestinal e dando origem a doenças contemporâneas. Para manter nossa saúde, é imprescindível um compromisso diário com uma dieta rica em vegetais, alimentos integrais e isentos de aditivos químicos. Entretanto, o ritmo frenético da vida moderna muitas vezes nos impede de alcançar essa alimentação ideal. Pautados por rigorosos estudos científicos, concebemos uma harmoniosa fusão dos alimentos vitais ao consumo diário para cada indivíduo. Zenko Juice.
Selecionamos criteriosamente cada ingrediente proveniente de pequenos produtores da agricultura natural, sem uso de defensivos agrícolas. Asseguramos que cada matéria-prima é minuciosamente higienizada e submetida a um rigoroso controle de qualidade, garantindo a inexistência de resíduos de agrotóxicos. Uma vez selecionados, os alimentos são preparados de forma individualizada, respeitando suas características únicas. Em seguida, todos os alimentos são misturados e, cuidadosamente, adicionamos nossa singular levedura híbrida. Esta combinação agora adormecerá por vários meses, permitindo que a levedura conclua meticulosamente todas as etapas da fermentação. Após meses, emerge uma mistura rica e vigorosa. Uma vez aprovada pela análise microbiológica de nosso controle de qualidade, a mistura está pronta para a produção em escala. Optamos pela Serra Gaúcha pela sua aclamada condição climática e tecnologia industrial avançada, garantindo a produção do Zenco Juice com qualidade e segurança. Agora está ao alcance das suas mãos e da sua família o privilégio de consumir o Zenco Juice diariamente. Com Zenco Juice, faça do equilíbrio da sua saúde uma experiência única, com uma bebida inovadora e exclusiva. Zenco Juice. Keep your balance. Beleza, né, pessoal? Então já sabemos aí como é que é o Zenco Juice. Ele é um produto, como eu apresentei para vocês, 81 livres de glúten e vegano. Então, produto aí que pode ser adquirido através de executivos, pessoa que te convidou, com certeza ela tem como fornecer um produto para você, ou você pode se cadastrar direto na The One Life, que é a empresa que oferece esse produto, e você comprar direto da empresa com um desconto exclusivo lá para quem é executivo, tá? Conversa com a pessoa que te convidou, ela vai te orientar direitinho como é que você pode estar adquirindo esse produto. Uma coisa interessante, pessoal, é que se você olhar aqui, a mídia o tempo inteiro fala do que a gente está falando aqui. Alimentos fermentados japoneses, mais saúde intestinal e modulação da imunidade. Isso aqui não é a The One Life que está falando, tá? Aqui na BBC News, né, saiu as bactérias que controlam o seu cérebro, alimentos fermentados como aliados do cérebro, veja em quais investir. Gente, nós temos 80 alimentos fermentados num único produto. Aqui embaixo, ó, probióticos e prebióticos desempenham um papel essencial no tratamento natural da desbiose intestinal. Probióticos como os encontrados em iogurte e alimentos fermentados. Gente, nós temos alimentos fermentados que nós temos probióticos, nós temos eubióticos, nós temos muito mais do que probiótico e prebiótico. 80 alimentos, preste atenção, 80. Tudo que a tua bactéria boa precisa está nesse produto. Você ingeriu ele, é a refeição com alta tecnologia, que você nem consegue fazer isso de maneira natural. Assim, você fazendo, tem que ter a tecnologia para fazer isso. Você vai estar dando o melhor alimento e rapidamente você consegue reverter esses resultados. E aí, pessoal, diante desse estudo, né, que a gente começou a entender as coisas, eu já entendi que as pessoas iam começar a ter essas doenças muito mais cedo do que tinha antigamente. Quando eu vi, eu falei, cara, tem uma bomba armada. Nós precisamos desarmar essa bomba. Independente se a pessoa vai usar o produto, se ela vai fazer da maneira que ela quiser, não importa. O problema é que esse problema existe, as pessoas não sabem e não tem como se defender. Como é que você vai se defender de algo que você não sabe que existe? Então, assim, o objetivo dessa palestra é fazer você entender que isso aqui existe e você repassar para as pessoas. Eu recomendo que você não fique só aqui. Procure no Google, no YouTube, tem muita informação. Faça uma pesquisa para você entender bem o que é desbiose intestinal e lembre-se que existe uma saída prática para o dia a dia, que é o uso do Zenco Juice. Quais são as formas? Aí, gente, veja só. Eu fiquei pensando, né, assim que eu entendi isso, eu falei, cara, quanto que é um exame para você saber o nível de desbiose que você tem? Existe um exame chamado sequenciamento de microbioma.
que custa R$ 3.134. Só existia esse exame até uns dias desses. E eu fiquei pensando, falei, cara, por que é tão caro? Porque ninguém pede. Alguma vez já te pediram para fazer esse exame? Nunca eu ouvi falar que tinha esse exame. Só que esse negócio começou já a ser falado na mídia, a medicina já está olhando de forma diferente o intestino. Muito provavelmente, você daqui a um tempo, em pouco tempo, você vai chegar no hospital ou no posto de saúde e a primeira coisa que vão te pedir é um exame de microbioma, para saber se você tem desbiose ou não. Só que aí, pessoal, foi criado um exame popular para desbiose chamado Indican, que custa R$ 31,53. Quando eu vi isso, eu cheguei à conclusão seguinte: isso vai começar a ser pedido com muito mais frequência. Muito mais pessoas já vão começar a entender que a microbiota é importante. Talvez ela não entenda o que vocês estão entendendo hoje, porque aí precisava ela ir atrás de informação ou assistir a palestra, enfim. Ela não vai ter a informação que você tem hoje, mas já vai ser a pontinha do iceberg. Se ela for um pouquinho curiosa, ela vai puxar e vai entender a importância de você cuidar da microbiota. Você está cuidando de se livrar de 80% das doenças. Se você der um Google, botar assim, desbiose intestinal, olha o tanto de coisa que aparece. Eu não botei nem tudo, aqui é muita coisa, né? Mas aqui, ó, microbiota. O que é? Por que afeta a sua saúde? A microbiota intestinal tem a ver com distúrbios neurológicos? Tem a ver. Aqui está fazendo uma pergunta, mas aí na matéria você vai entender que você estando com a microbiota alterada, você pode ter uma das causas, né, disso, do Alzheimer, do mal de Parkinson, problemas neurológicos, são causados por microbiota desequilibrada do intestino. Olha só que interessante. Estudo intestinal está relacionado a doença neurológica, diz estudos. Bactérias ligadas à gordura. Cientistas descobrem como o microbioma intestinal protege corpos de patógenos. Então, assim, gente, tem muita informação. Olha, eu dei um Google aqui, botei algumas coisas para vocês, ó. Aleatório aqui, ó. Estudo identifica associação entre microbioma intestinal e episódio de delírio em idosos. Muita coisa, muita informação. Se você der um Google, olha aqui, ó, a pesquisa revela papel das bactérias intestinais na doença de Alzheimer. Aumento da próstata pode ter relação com microbiota intestinal, diz estudo. Vocês estão entendendo, gente? Olha a situação que é isso. Bactérias, frutas e vegetais melhoram a microbiota intestinal humana, principalmente fermentados. Aqui falando do Alzheimer de novo. Então, assim, pessoal, muita informação. Covid-19 está associado ao aumento de bactéria resistente na microbiota intestinal. Muita gente morreu rápido com a Covid-19 porque era uma doença inflamatória. E o corpo já estava inflamado, então foi muito mais rápido, né? A pessoa ela pegava o vírus com uma semana e ia a óbito por conta dessa situação. Só que, infelizmente, as pessoas não tinham acesso a isso, a essa informação. A informação estava aí. O problema é que ninguém nunca te estimulou. Porque, vamos combinar, né, que se todo mundo cuidar da microbiota, fica boa, e alguns setores vão ser prejudicados. Eu não vou falar qual, mas vai. Eu não vou falar qual, porque eu vou botar esse vídeo no YouTube. Tá? Então, assim, alguns setores vão ficar prejudicados, todo mundo ficar bom, né? Ninguém tem mais problema, como é que, né? Não dizer mais nada, né? Vocês já entenderam. E aí, pessoal, para encerrar a nossa apresentação, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é o comportamento das pessoas hoje. Hoje, as pessoas, elas veem o idoso como uma pessoa que é debilitada. Isso virou comum. Olha isso aqui, ó. Eu até chamei a atenção da minha esposa. Essa semana, não sei se foi essa semana, esse mês, o Tom e Jerry, desenho, né? Completa 73 anos. E olha como é que eles colocaram o Tom e o Jerry. O Tom aí tá doente, né? Porque tá com soro na veia. O Jerry com bengala. As pessoas, elas já veem os idosos com debilidade. Por quê? Por que o idoso não pode ser um corredor? Por que não bota um idoso atleta aqui? Porque a maioria não tem conhecimento da informação que você acabou de ter hoje. Então, a partir de agora, nós temos um tesouro nas mãos. Você recebeu informações
que você vai fazer o que você quiser com elas. Você pode repassar elas para frente. Você pode utilizar elas para melhorar a sua saúde, a saúde da tua família, das pessoas que você ama. Você pode não fazer nada, fica a teu critério. Ah, não, isso é mentira, eu vou pagar para ver, tudo bem. Cada um faz o que quer com a informação. Mas por que o idoso, as pessoas enxergam o idoso dessa forma? Quer dizer que com 73 anos tem que estar desse jeito? Tudo bem que tem gente que está mesmo. Está com desbiose há muito tempo, né? Teve muitas doenças, tá? Tem uma doença atrás da outra. Vive gastando dinheiro com remédio. Existe um interesse que isso continue assim. Olha isso. Por que o idoso é mostrado dessa forma? Eu vou dizer como é que eu gostaria de mostrar o idoso. Assim, ó. Essa tecnologia do nosso produto é japonesa. Olha o que está dizendo aqui. Isso aqui foi matéria da mídia, da BBC. A população mais idosa, né, do mundo continua batendo recorde. No Japão, 1 em cada 10 pessoas tem 80 anos ou mais. Tem noção disso? Mais de 10% da população japonesa tem mais de 80 anos. E o índice de habitantes com 65 anos ou mais é de 29,1%. Quase um terço da população do Japão é acima dos 65 anos. Esses números são apenas a ponta do iceberg, gente. É apenas a ponta do iceberg. Olha isso aqui. Japão bate recorde, já tem 92 mil pessoas com mais de 100 anos. E eu pergunto para vocês por quê? Eles são melhores do que a gente, são mais especiais? A alimentação do Japão é a base de fermentados, produtos orgânicos. Não é como a gente. Olha isso aqui, gente. 88,5% dessa população são mulheres. Natural, a mulher tem mais preocupação com a saúde do que o homem normal. Né? E a mais velha tem 116 anos. Tu imagina uma pessoa com 116 anos? E assim, pessoal, não é de cama, não. É andando, é fazendo ginástica, fazendo exercício. Olha isso aqui. Vovó Fitness perdeu 28 quilos aos 73 anos. Olha isso. Aos 70 anos, ela virou instrutora. A instrutora mais velha de fitness aqui, ó. Olha essa aqui. Aos 56 anos, ela tomou a decisão de mudar a qualidade de vida dela. E ela aqui com 80 anos. Olha aqui. 80 anos. Por que a gente não pode ver o idoso assim? Sabe por quê? Porque a pessoa decidir ter a saúde melhor. O que você vai fazer hoje é uma decisão. Você pode procurar a pessoa que te convidou para essa palestra, agradece a ela pela informação, veja como é que você adquire o Zenco Juice. Existe um negócio por trás também, ela vai te explicar tudo direitinho, se você quiser, de repente, até ganhar dinheiro com isso, porque alguém vai ter que oferecer esse produto para as pessoas. Nós temos um plano de negócio, não vou falar sobre isso hoje, mas você procura a pessoa que te convidou, ela vai te colocar numa apresentação ou vai te apresentar como é que funciona a maneira de ganhar dinheiro com o Zenco Juice. Mas olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o que todo mundo quer. É ou não é? Quantos anos será que ela tem mais de vida? Se Deus permitir, pela saúde dela, vai passar dos 100 tranquilamente. E aos 56 que ela tomou a decisão de ser assim, de cuidar da saúde. Então, isso é uma decisão pessoal. Parabéns pela participação de vocês. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado a você tomar uma decisão de melhorar a sua saúde, melhorar a saúde das pessoas. Não guarde essa informação para você. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube para que outras pessoas que você conhece possam ter acesso à informação, não só do Zenco Juice. O Zenco Juice é uma delas, mas a informação de que existe esse problema e que se ela quiser ter uma saúde melhor, se ela quiser se livrar de problemas que vão acontecer logo ali, ela precisa tomar uma decisão e ela vai ter essa oportunidade. Nós vamos dar essa oportunidade à pessoa. Infelizmente, nós não vamos conseguir falar com todo mundo. Mas o máximo de pessoas que nós podemos falar já vai ajudar em muito. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Parabéns pela participação. Sucesso para vocês.